Após morte de comerciante na Venezuela, médicos alertam para os perigos de cirurgias plásticas feitas em outros países. 2 pessoas são presas durante a operação da Polícia Federal de Combate à Pedofilia em Manaus. Policial militar que atua como segurança do secretário da SSP reage a assalto e mata suspeito na capital. Fiocruz mapeia a vulnerabilidade do Amazonas às mudanças climáticas. E ainda nesta edição, a torcida da família da atleta amazonense que integra a seleção brasileira de vôlei sentado na Paraolimpíada Rio 2016. Esses são alguns dos destaques do Band Cidade desta quarta-feira, dia 14 de setembro, que já está no ar. Boa noite. Familiares de Dioneide dos Santos Leite, de 36 anos, que morreu nesta terça-feira na Venezuela, vítima de complicações no pós-operatório de um procedimento estético, ainda aguardam a chegada do corpo em Parintins. O caso da comerciante que perdeu a vida em busca do corpo perfeito a qualquer custo já é o 13º em apenas um ano aqui na capital. Os médicos alertam para os perigos de se fazer esse tipo de cirurgia no país vizinho. Dioneide dos Santos Leite era natural de Alenquer, no Pará, mas morava em Parintins, no interior do Amazonas. Ela foi a 13ª pessoa em apenas um ano que saiu de Manaus para fazer uma cirurgia na Venezuela e acabou perdendo a vida por complicações no pós-operatório. O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Amazonas diz que o que leva as pessoas, principalmente mulheres, a procurar cirurgias plásticas na Venezuela é o baixo custo do procedimento no país vizinho. Infelizmente, tivemos mais um episódio, né, de um caso que não é isolado, né, uma situação que nós estamos contabilizando já a 13ª, né, óbito em cirurgias provenientes da Venezuela, né, não ocorreram só lá, mas aqui também. Além disso, existem vários casos, né, de complicações menores ou maiores, e o dado que chama atenção é que é um número de casos muito mais elevado do que o normalmente se espera, né, que ocorrem no mundo inteiro. Nas redes sociais é comum encontrar grupos onde os interessados podem tirar dúvidas e até marcar cirurgias com a ajuda de mediadores. Em um deles, que é fechado e precisa de autorização para participar, existem mais de 20 mil integrantes. A prática é de conhecimento das autoridades brasileiras, mas até o momento pouca coisa foi feita para tentar frear o assédio de mulheres para fazer a cirurgia no exterior. Temos conhecimento que existem pessoas agenciando pacientes para levar para a Venezuela, né? Até certo ponto, a gente investiga e tenta apenas identificar e informar as pacientes dos riscos que elas estão correndo. Porque a partir do momento que elas entram em outro país, a regra é de outro país, não temos como intervir, né, ou como ajudar. Então a ajuda nossa é no intuito de esclarecer e orientar. Apesar do grande número de vítimas amazonenses de procedimentos cirúrgicos mal realizados lá na Venezuela, o Conselho Regional de Medicina diz que nada pode fazer, além de alertar as pacientes sobre os possíveis riscos de tais procedimentos. O CRM, ele não tem ingerência sobre os procedimentos feitos em outro país. Então, infelizmente, nós não temos nada a fazer nesse caso. E a única coisa que a gente aconselha é que as pessoas, quando precisarem de fazer algum procedimento desse, que tenham mais cuidado. Por telefone, conversamos com uma mulher que foi para a Venezuela no final do ano passado fazer uma cirurgia plástica em Porto Ordaz, a mesma cidade onde Dioneide morreu. Ela diz que é preciso ter cuidado para não cair na mão de falsos profissionais. As mulheres vão muito deslumbradas para querer fazer de qualquer jeito e não se atentam na hora da entrevista mesmo com o médico, a falar tudo. Fuma, bebe, qual a doença, alergia, esse tipo de coisa. A minha preocupação foi porque eu tenho alergia, para ter esse cuidado, né? Porque o médico, eu vou estar na mão do médico, minha vida está na mão dele. E tem mulheres que vai e não fala tudo, porque quer fazer a cirurgia.
A família da comerciante de Parintins ainda aguarda o translado do corpo da Venezuela para o Brasil. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira na capital a Operação Lupus Agnus, com o objetivo de combater uma rede de pedofilia na internet, além de outros crimes relacionados como o estupro de vulnerável. 2 suspeitos foram presos. Os detalhes com Tiago Gonçalves. Desde as 6 horas da manhã, aproximadamente 40 policiais federais deixaram a sede da Polícia Federal na capital para cumprir 6 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça Federal do Amazonas. Outras 4 pessoas também foram conduzidas para prestar esclarecimentos na operação. Além do compartilhamento de conteúdo pornográfico infantil na internet, segundo a PF, um dos investigados teria abusado sexualmente de mais de 10 crianças. Tiago Gonçalves, para o Band Cidade. A Polícia Civil do Amazonas concluiu as investigações sobre o caso das 2 malas encontradas com partes de um corpo na semana passada nas proximidades do cemitério São João Batista, em Manaus. 3 dos 6 suspeitos foram presos. Para a polícia, eles alegaram que esquartejaram a vítima, um morador de rua, porque ele estaria atrapalhando os negócios dos traficantes. A Polícia Civil do Amazonas conseguiu prender esses 3 homens como sendo coautores do assassinato que chocou a população amazonense. Aos policiais, Erison Lobato, de 22 anos, Igor Miranda, de 27 e Cristiano Rodrigues, de 29 anos, confessaram participação no homicídio cometido no dia 7 de setembro. Eles disseram à polícia que planejaram o assassinato com a ajuda de outras 3 pessoas. De acordo com a polícia, 6 pessoas participaram diretamente do homicídio. Dos 6 autores, 5 também participaram do esquartejamento. Um crime planejado que teria sido motivado, segundo a polícia, porque a vítima estaria atrapalhando a venda de drogas naquela região. Os suspeitos deram detalhes de como executaram o crime e como aconteceu a tentativa de ocultação de cadáver. Nesse vídeo, Erison Lobato, de 22 anos, aparece arrastando a mala com os restos mortais da vítima. Na rua sem movimento, ele anda tranquilamente. Uma família chega a presenciar a cena e entra no carro. Em seguida, aparece uma mulher que ajuda Erison a abandonar a mala com o corpo na Avenida Boulevard Álvaro Maia. Tudo se confirmou, a pessoa foi reconhecida no vídeo, então identificamos efetivamente aquela pessoa. Solicitamos à Justiça o pedido de prisão dela e na segunda de manhã logramos êxito em prendê-la na via pública, ali na própria Boulevard Álvaro Maia. De acordo com a polícia, a vítima do assassinato é um morador de rua que ainda não foi identificado. Tudo foi muito bem delineado nos depoimentos, as condutas muito bem individualizadas, os depoimentos são todos compatíveis, os depoimentos são consonantes com a realidade dos fatos, de modo que a gente tem o caso como esclarecido. Segundo a polícia, Cristiano foi quem encomendou a morte do morador de rua. Ele teria pagado R$60 e mais algumas porções de drogas aos comparsas. Outros 3 suspeitos ainda continuam foragidos. E 4 homens foram presos nesta quarta-feira durante uma operação integrada de combate ao tráfico de drogas na capital. Robson Rodrigues de Lima, de 29 anos, conhecido como Urso, Emerson Wesley Viana Amaral, de 21, Jefferson Pereira da Silva, de 30 anos e Lucas Gomes da Silva, de 22, foram apresentados na Delegacia Geral de Polícia Civil esta manhã. Eles foram presos durante a ação conjunta entre policiais civis do DENARC e policiais da ROCAN na capital contra o tráfico de drogas e facções. Esse grupo é ligado ao crime organizado aqui em Manaus, né? E tanto o DENARC quanto a ROCAN, quanto todas as forças policiais vêm empreendendo um trabalho bem contundente de repressão a essa modalidade criminosa. Robson foi preso na zona sul da capital, carregando uma mochila com aproximadamente 3,5 kg de cocaína. Emerson e Jefferson foram presos na zona leste, portando trouxinhas de cocaína.
Durante as abordagens, os suspeitos entregaram que havia armas escondidas na casa de Lucas, um comparsa deles. E daí, na diligência dentro da casa, a gente achou as armas guardadas num quarto, dentro de uma caixa de sapato. Esta moto, que segundo a polícia, era usada para fazer cobranças de dívidas e execuções ligadas ao tráfico de drogas, também foi apreendida. Um homem foi morto no início da tarde de hoje após assaltar um policial militar lotado na Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que reagiu. O suspeito estava acompanhado de um comparsa que conseguiu fugir. Segundo a polícia, horas antes a vítima teria participado de um arrastão no Parque 10. Caio Fonseca. Segundo informações do próprio secretário Sérgio Fontes, um policial militar, que é a segurança dele, estava saindo de serviço e foi para a parada de ônibus aqui perto, no bairro Parque 10, onde o secretário mora. No momento em que ele esperava pelo coletivo, 2 homens em uma motocicleta se aproximaram da parada de ônibus e começaram a assaltar as pessoas que estavam ali. O segurança reagiu, atingiu os 2. Um conseguiu fugir na moto, mas o outro correu e acabou morrendo bem próximo daqui. Segundo o secretário Sérgio Fontes, houve a informação de que a esposa dele estava por perto de onde tudo aconteceu, mas ele descartou essa possibilidade. Informou que a esposa estava dentro de casa, aqui no condomínio onde eles moram. Ainda há informação de que todos os procedimentos legais foram adotados. A arma do policial militar e também do bandido que caiu aqui perto, morto, foram apreendidas. Caio Fonseca, para o Band Cidade. Um estudo realizado pela Fiocruz, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, mapeou a vulnerabilidade dos 62 municípios do Amazonas para eventos naturais relacionados às mudanças climáticas. Em alguns municípios, a previsão é que até 2070 a temperatura aumente até 5 graus e ocorra a diminuição na quantidade de chuvas. Os pesquisadores da Fiocruz se basearam nas previsões do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que apontam que até 2070 a temperatura de alguns municípios do Amazonas vão aumentar até 5 graus Celsius. É o caso da região nordeste do Amazonas, que abriga municípios da região metropolitana e também da região sul do estado. A pesquisa, que faz parte do projeto Vulnerabilidade à Mudança do Clima, está levantando informações em todo o Brasil. E na região norte, apenas o Amazonas está sendo estudado. A gente está fazendo essa divulgação de resultados por etapa. Fizemos um seminário em Vitória, em Recife, agora em Manaus, o próximo em Curitiba, depois São Luís e Campo Grande, para divulgar os resultados da comparação dos municípios em relação à sua estrutura de vulnerabilidade, como ele está aparelhado para enfrentar os impactos da mudança do clima. A parceria com o Ministério do Meio Ambiente vai permitir que as informações apresentadas pelo estudo sejam monitoradas pelo governo federal. O interesse do Ministério do Meio Ambiente é desenvolver dentro do país uma visão crítica de estados, municípios, da sociedade como um todo sobre a adaptação à mudança do clima. E esse tipo de estudo apoia muito o desenvolvimento dessa visão. No Amazonas foi feito um levantamento em todos os 62 municípios do estado. Foram consideradas informações referentes à preservação ambiental e dados sobre a população, como saúde e condições socioeconômicas. Em casos de vulnerabilidade, como a gente associa com a projeção de clima, né, que é o nosso resultado final, a porção sul do estado e a porção da região metropolitana de Manaus foi o que chamou mais atenção. Ocorre que, para cada município, como a gente avalia muitos aspectos, essa vulnerabilidade ela vai ser puxada, vamos dizer assim, ela vai ser influenciada por motivos variados. Os dados colhidos durante os 2 anos e meio de pesquisa vão alimentar um programa de computador que vai possibilitar a continuação do monitoramento da vulnerabilidade humana às mudanças no clima no Brasil. A realidade muda, a realidade social, renda, escolaridade, as próprias doenças e o próprio clima. Então nós vamos treinar os técnicos do estado, de todos os estados, o Amazonas inclusive, para usar esta ferramenta, que é um software desenvolvido pela equipe do projeto, para que o governo do estado possa, a cada 2 anos, por exemplo, com dados novos, atualizar o índice de vulnerabilidade e orientar as políticas públicas. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também em algumas cidades do interior.
Em Manaus, o sol aparece entre nuvens e há possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 34 graus. Em Fonte Boa, a previsão é de muitas nuvens, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Mesma previsão para Manicoré, onde as temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Em Barcelos, o tempo fica encoberto. As temperaturas variam entre 27 e 31 graus. Atenção motoristas, parte da Avenida Timbiras, entre a Rua 27 e a Avenida Barão do Rio Branco, na Cidade Nova 2, na zona norte de Manaus, foi interditada hoje para execução de obras de drenagem. O trânsito foi alterado e linhas de ônibus desviadas. A interdição do trânsito em uma das avenidas mais movimentadas da zona norte de Manaus pegou muitos motoristas desprevenidos. A interdição iniciou na manhã desta quarta-feira e deve se estender até o fim do trabalho de drenagem. A previsão é de que o serviço seja concluído até domingo. Até lá, quem utiliza a via vai ter que pegar um desvio nas ruas próximas. 11 linhas de ônibus também sofreram alteração na rota normal. No trecho existem 3 paradas de ônibus que atendem mais de 30 mil usuários, informou o agente de trânsito. Esta senhora, que não sabia da interdição, resolveu desistir de esperar o coletivo. A obra de drenagem vai facilitar o escoamento da água nesse trecho, que sempre ficou comprometido por causa do acúmulo de água. Um container tombou na manhã de hoje próximo à rotatória da Suframa e deixou o trânsito mais lento na Avenida General Rodrigo Otávio, no sentido Japim. Um guincho foi acionado para fazer a retirada. De acordo com o Manaus Trans, ninguém ficou ferido. No período da vazante, com o nível dos rios e igarapés de Manaus mais baixos, já é possível ver uma grande quantidade de lixo nesses locais. Na maioria dos igarapés não existe mais vida. E um pesquisador da Universidade Federal do Amazonas alerta que, se a sujeira continuar, nós podemos perder um dos últimos sobreviventes dessas áreas, os jacarés. Eles são presença constante nos igarapés de Manaus. Passeiam pelas águas, tomam sol nos bancos de areia e, principalmente, buscam alimentos. Em sua maioria, são jacarés da espécie jacaretinga, comuns na região amazônica e que chegam a medir 2,5 metros de comprimento. Mas como viver de forma harmoniosa com esses predadores? E quem está vencendo a batalha por espaço no meio urbano? O homem ou o jacaré? Infelizmente, essa é uma briga que o animal está levando a pior, né? A região aqui, acredita-se que era passagem para esses bichos, né? Esses bichos todo tempo estavam transitando por aqui, indo para outros lugares, e a gente foi chegando devagarzinho, né? Foi se apropriando dessa área, construindo nossas casas, e acabou que no final surgiu esse conflito, né, entre homem e jacaré. E hoje é possível, principalmente o pessoal que mora perto de curso d'água, de igarapé, o pessoal sempre avista esses animais, né? De acordo com este pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, é o animal a maior vítima desse conflito com o homem. Mas não é por causa do abate dos jacarés, e sim por conta dos maus costumes do ser humano na hora de dividir o espaço. Os braços de água que abrigam os répteis em Manaus estão tomados por lixo de todos os tipos. E como o jacaré não faz cerimônia na hora de comer, tudo vira alimento. A gente fez um estudo do CNPq, também junto com a SEMAS e a Universidade Federal do Amazonas, no qual nós estudávamos o conteúdo estomacal desses animais vivos, tirávamos uma lavagem estomacal, e a quantidade de resíduo sólido é muito superior à quantidade de alimento que a gente constatou. Basicamente, saco plástico, nós encontramos muito, seixo de construção civil, preservativo, qualquer coisa plástica que flutue, que chame a atenção, ele vai e acaba ingerindo. Em Manaus, só este ano, 25 jacarés já foram resgatados em situações de perigo e encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Refúgio Sauim Castanheira. O pessoal que quiser ligar, né, para algum tipo de resgate, você pode ligar para o nosso número de resgate, o 3618-9345. Nós funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. Tá? Quando a gente é acionado para fazer resgate, a gente vai, faz o resgate, faz uma avaliação desse animal. Se o animal estiver machucado, a gente traz para cá.
para fazer o tratamento, né? Se o animal estiver bem, a gente imediatamente encaminha para a soltura, devolve para a natureza, né? Mas apesar dos encontros entre homem e bicho, o maior risco ainda é a sujeira que escorre pelas nossas águas e vai parar no estômago do jacaré. A solução para o problema passa pela educação ambiental e pela consciência humana de não destruir o que a natureza nos proporciona. Manaus é a única cidade no mundo que nós sabemos que acontece esse tipo de acidente, né, com jacarés. E nós estamos tentando entender isso. Esses animais são interessantes numa área como essa, né? Tem um atrativo turístico para a gente ver esses animais, mas eles estão assim com os dias contados. Se nós não fizermos alguma coisa, se continuarmos, né, com essa incidência de lixo, é só uma questão de tempo. Lamentável, né? A seleção brasileira de vôlei sentado entra em quadra mais uma vez nesta quinta-feira, bastante otimista após 3 vitórias na Paralimpíada Rio 2016. E na equipe do Brasil está uma amazonense que sonha em voltar para casa com uma medalha no peito. É com orgulho que seu Laércio e dona Lilei mostram fotos e exibem as conquistas da filha do casal, que está no Rio de Janeiro, representando o Brasil nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Laiana Batista é uma das atletas que integra a seleção brasileira de vôlei sentado. A amazonense está disputando sua 2ª competição internacional. Já conquistou medalha de prata nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, no Canadá, e agora na Paralimpíada do Rio, Laiana quer repetir o feito e chegar no lugar mais alto do pódio. E se depender da torcida e da fé dos pais dela, Laiana vai trazer a medalha de ouro para casa. Mano, foi muita felicidade mesmo. E como ela tá lá, ela diz: mãe, não chora. Não chora, mamãe, só reze para nós ganhar, para todos nós ganhar aqui, que vai ser muito bom. Eu peço a Deus, né? Graças a Deus até agora está tudo bem, nada aconteceu, nenhuma contusão de ninguém. Está todo mundo jogando muito bem, treinando muito bem. Mesmo de longe, o casal faz questão de acompanhar o desempenho da seleção brasileira de vôlei sentado, que disputa uma medalha na Paralimpíada deste ano. No torneio, as brasileiras já venceram 3 adversárias. Com a vitória ontem sobre a Holanda, a seleção brasileira garantiu a vaga na semifinal da modalidade. 3 vitórias, todas 3 de 3-0. E como é que a senhora fica sabendo dessas vitórias dela? Ela me passa pelo Face. Ela está lá almejando o ouro. Ela não quer, aqui vem a bronze, o prata vem bem, mas o ouro é que é o cobiçado. O vôlei sentado é uma modalidade disputada por atletas com dificuldades locomotoras e está nos Jogos Paralímpicos desde 1980. Na Rio 2016, 8 seleções masculinas e 8 seleções femininas lutam pelo pódio. A modalidade é praticada hoje em mais de 50 países. Bacana, estamos todos também na torcida. O Band Cidade de hoje fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/bandamazonas e vá no link vídeos. Logo após a propaganda eleitoral, você fica com as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!